A paz do Senhor, bem-vindos a mais um programa, mais uma edição das lições bíblicas em ação, um programa da Assembleia de Deus Belém em Cruzeiro, sob a direção do pastor Isaac Strobel. Eu sou o pastor Gesiel Oliveira e estaremos estudando hoje mais uma pré-aula da última lição do primeiro trimestre de 2022. Título: A leitura da Bíblia e a educação cristã. Essa pré-aula, ela tem como objetivo levar um subsídio até os nossos colegas, irmãos em Cristo, professores, que foram chamados para essa tão importante tarefa de ensinar a palavra do Senhor nosso Deus. Estamos encerrando esse primeiro trimestre de 2022, como acabei de falar, essa série de lições bíblicas com o título A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. É bem verdade que durante todo esse trimestre, nós estudamos esta série de temas ou de lições temáticas, falando das Escrituras Sagradas, abordando a necessidade da observância das Escrituras Sagradas. Se formos observar bem rapidamente, desde a primeira lição que nós estudamos, e você, meu irmão, professor, que foi chamado para essa tão nobre tarefa, recapitulando aqui com todos vocês, nós, desde a primeira aula, falamos sobre a autoridade da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a estrutura da Bíblia. Na lição 5, nós estudamos como ler as Escrituras. Eu acredito que é um paralelo interessante com a lição de hoje, que fechamos o trimestre, sobre a importância da leitura bíblica e da formação ou da educação cristã. Na lição 6, nós estudamos a Bíblia como um guia para a vida. Logo no próximo domingo, a Bíblia transforma as pessoas. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Na lição 9, estudamos as histórias e as poesias falam ao coração. Lição 10, as profecias despertam e trazem esperança. A lição 11, Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. E na lição 12, que foi no domingo próximo passado, as epístolas instruem e formam os cristãos. E hoje estaremos estudando esta última lição, a leitura da Bíblia e a educação cristã. É óbvio entender que nós que temos por graça e misericórdia de Deus essa tão nobre tarefa, não tem como exercê-la, nem tão pouco passar aos nossos alunos em classe, sem lermos. E não só ler, o próprio comentarista, pastor Douglas Batista, ele enfatiza isso logo na introdução do plano de aula, que não é só para lermos, mas é muito importante também estudar a Bíblia Sagrada. A nossa lição de hoje, lição número 13, repito, encerrando esse trimestre, tem um texto áureo que nos diz assim, você pode acompanhar na sua lição ou até mesmo aí na sua tela. Diz assim o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua primeira epístola ao seu filho na fé, uma carta pastoral, Timóteo. Ele diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. A verdade prática diz-nos: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Na sequência, a leitura bíblica em classe. É importante observar, amados colegas professores, que essa leitura, ela precisa ser feita na íntegra, na classe, juntamente com os nossos alunos. E é importante também nós observarmos dentro dessa leitura, porque ela é a base de toda a nossa lição, o que é que está se referindo,
O apóstolo São Paulo, quando escreve uma das suas cartas pastorais, que nós bem conhecemos, que são elas 1º e 2º Timóteo e também a Tito, ele tem uma missão ou um objetivo com relação a esse escrito. Nós observamos muito bem essa questão, falando um pouquinho dessa leitura bíblica em classe, que não vamos ler na íntegra, até porque a exiguidade do tempo aqui nessa programação, nós precisamos aproveitar o máximo, porque realmente é escasso, mas eu fiz questão de observar pelo menos uma tradução paralela, que é a tradução que, segundo os estudiosos, eruditos, eles chegam a dizer que ela é uma das mais próximas dos originais, que é a NVT. Eu fiz questão de levantar pelo menos o versículo que está inserido na leitura em classe, que também é o nosso texto áureo, que é o verso de número 13, que nós já lemos, e repito, está inserido na nossa lição, que ele diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. E na tradução, para nós termos apenas um comparativo, na tradução NVT, que é a nova versão transformadora, nos diz assim: até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. É interessante o que o apóstolo São Paulo está aqui colocando ao seu filho na fé, jovem pastor Timóteo, com relação à dedicação à leitura das Escrituras Sagradas. Ele apresenta aqui pelo menos destaca pelo menos três observações. Primeiro, dedique-se à leitura. Segundo, o exortar, aqui na nossa tradução, ela tem a ver com o encorajamento e ao ensino. Isso é muito importante, caro professor, professora, nós observar isso. Primeiramente, a dedicação com a leitura. A dedicação significa você se debruçar, realmente buscando subsídios, sim, mas não sem antes você ler, reler, ler novamente. Alguns eruditos estudiosos chegam até a dizer que até que o texto em apreço fique realmente impregnado em nós. Até quem diga que é necessário ler o texto pelo menos 70 vezes, para que o mesmo possa ficar bem nítido na nossa mente, e não só isso, né? No nosso coração, através da oração, e que ele possa realmente ser revelado para nós, além da letra. E Paulo, o apóstolo São Paulo, destaca isso, e o pastor Douglas Batista fez questão de inseri-lo no texto áureo, que é o texto, né? A palavra já diz áureo, ou seja, é o texto chave, é aquele que salta aos olhos, é aquele que se destaca, e ele está inserido na leitura bíblica em classe. Isso é muito importante destacar. Então, a dedicação na leitura, a insistência na leitura, para que essa leitura traga ensino, exortação ou encorajamento, tanto para aquele que lê, como para aquele que vai ouvir. Isso é muito importante nós destacarmos. Dentro do plano de aula, você encontra a introdução, que ele diz, e até citei, porque isso é mais do que ler, é vital estudar as Sagradas Escrituras, mas nós queremos dar um destaque dentro desse plano de aula, a apresentação da lição, que é o item 2, ou segundo, o subitem A, que são os objetivos da nossa lição. E você já tem aí também no seu slide quais são eles. Primeiro, frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo. Essa também, dentro desse objetivo, é uma máxima. O crente precisa, o cristão precisa estudar. Vamos bater bem nessa tecla. Não só ler,
como se lê um jornal, como se ler uma revista, ou como se ler um livro, por melhor que seja, mas ela precisa ser estudada. Então, um dos objetivos da nossa lição de hoje é mostrar que esta é uma verdade para a vida cristã. O segundo objetivo, evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras. Olha que interessante, quando você tem em mãos a Bíblia Sagrada, nós precisamos ter consciência que a Bíblia tem o autor Deus, o personagem principal Jesus Cristo, mas o intérprete dela é o Espírito Santo. Por isso esse segundo objetivo fala que a busca do Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, é de fundamental importância na compreensão das Sagradas Escrituras. O segundo objetivo da nossa lição é evidenciar isso. Não podemos ler ou estudar sem a busca do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos revelar, é Ele que vai nos trazer aqueles pontos até difíceis. É bem verdade que é importante ter em mãos também dicionários do original, ou até mesmo subsídios, tudo isso é muito importante, mas não podemos abrir mão do mais importante, que é a comunhão com o Espírito Santo, a evidência da ação do Espírito Santo, que nos trará a plena compreensão e interpretação das Sagradas Escrituras. Esse é o nosso segundo objetivo. O terceiro objetivo da nossa lição e último é enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina, ou seja, explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. Queridos, a escola dominical é a melhor e maior promotora das Escrituras Sagradas, ou seja, a escola dominical ou a escola bíblica dominical é a maior e melhor fonte educadora e formadora do caráter cristão. Se você que de repente está aí assistindo esta pré-aula por algum motivo, que eu acredito que não, porque todos aqueles que assim o fazem, participam como professores, que é o foco desta programação, ou como aluno, mas se porventura você se deparou com esse vídeo, com essa programação, e ainda não sabe o que é escola dominical, eu te convido urgentemente a fazer a sua matrícula e fazer parte dessa agência promotora da Palavra de Deus. Isso é um dos focos ou um dos nossos objetivos da nossa lição de hoje. A palavra-chave, não poderia ser outra, é estudo. Quando nós falamos do título da nossa lição, a leitura da Bíblia e a educação cristã, é óbvio, nós estamos falando até agora, esses minutos, sobre não só ler como estudar, o foco, ou a palavra-chave, é estudo, ou seja, é se debruçar, é ter disciplina, é ter um momento, para realmente ter dedicação, como nós acabamos de falar aqui, dentro do texto da leitura bíblica, em classe também do texto áureo, é ter essa dedicação com relação às Escrituras Sagradas. Então o estudo, pense bem nisso, é o estudo da Palavra de Deus. Vamos já para a nossa introdução da lição de hoje. A introdução da lição de hoje, vamos observar aqui o que o nosso comentarista deixou para nós estudarmos. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, essa é a máxima. Óbvio, evidente, essa palavra maravilhosa é o texto, cânon sagrado, deixado para nós como a revelação de Deus para a nossa vida. Então, a fonte para o estudo, já que a chave ou a palavra-chave é estudo, quando você vai fazer um curso, seja ele de qual segmento for,
ou uma faculdade, ou um curso técnico, certamente a fonte, certamente a apostila, ou livro, ou subsídio acadêmico, para que você possa embasar, nortear, né, o seu estudo. Aqui a fonte do ensino é a Bíblia Sagrada. Agora, queridos, como estudar na escola dominical, ou como querer conhecer a Deus, se não tivermos realmente um esmero por estudar a fonte, que é a palavra de Deus? Então a fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado, tanto em sala de aula como fora dela. Significa dizer, e nós vamos observar isso durante a nossa aula de hoje, que a Bíblia Sagrada, ela não só é a fonte para o estudo durante o período litúrgico da escola bíblica ou da aula, como queira, na escola dominical, no domingo pela manhã, como ela deve permear a nossa vida durante todos os dias. Ela deve ser diária, ela é tanto na aula, em classe, nos 40 ou 50 minutos, como fora dela, até porque o tempo previsto para as nossas aulas são muito pequenos, em face da grandiosidade dos assuntos tematizados na escola dominical, sendo que aqui o nosso comentarista ele coloca que a palavra ou as escrituras ela deve ser observada em sala e fora dela, porque ela deve ser complementada, ela deve ser dada uma continuidade nesse estudo. Essa é a nossa introdução. O primeiro tópico, nós vamos observar aqui, que o comentarista deixa: a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Parece que isso é um pouco maçante, parece que é até um pouco repetitivo, mas é para que fique bem claro, bem gravado isso na mente dos nossos alunos. E você, professor, precisa dar esse destaque, precisa enfatizar realmente esta questão. A Bíblia é o livro-texto da escola dominical, é o tópico de número 1. O item 1 do primeiro tópico vem falar do currículo adotado, ou seja, o que é currículo? É aquilo que é dado como uma carreira, como um script, como aquilo que vai ser seguido, como aquilo que vai ser observado. Então o currículo adotado é o seguinte: a escola dominical é por excelência ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas, óbvio. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino, aprendizagem. E eu gostaria de aproveitar, já que nós estamos falando de leitura da Bíblia e a educação cristã, nada melhor do que ler a Bíblia. Então aí tem um texto em João, e eu quero convidar você, bem rapidamente, para nós lermos esses textos na palavra do Senhor, porque é importante nós observarmos também o que está dizendo aqui esses textos sagrados. João 5:39, o que está dizendo para todos nós? A palavra de Deus dentro dessa questão da Bíblia como base para o ensino e aprendizagem. Olha só o que diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, lembra que nós falamos aqui há minutos atrás, que Deus é o autor, o intérprete é o Espírito Santo, mas quem é o personagem principal? É esse qual ele está falando aqui, olha. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. São as Escrituras, Jesus está falando sobre isso. Na sequência, o currículo da escola dominical preserva a autoridade suprema da palavra de Deus, como única regra infalível de fé e prática. Outro texto, vamos observar, Paulo agora na sua segunda epístola a Timóteo, 3, 14, 15, 16 e 17, ele diz assim, ao seu filho na fé, Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado,
sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que maravilha! Então, o currículo da escola dominical, ela tem essa base. Primeiro, que ela testifica, ela fala do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus. E segundo, que ela é apta. Paulo, falando agora ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz: toda a Escritura, ela é apta para ensinar, para exortar, para instruir, para o quê? A perfeição de todo aquele que aderir a ela, ler, estudá-la. Então esta é a base central ou curricular da escola dominical. Glórias a Deus por isso. Você, professor, com todo respeito, meu colega, amigo, professor, professora, deve embasar isso, deve destacar veementemente esta questão do currículo escolar da EBD. Segundo item é a prática pedagógica. A prática pedagógica, ele vai mostrar, claro, o formato, a intenção, na verdade, qual é a estratégica a ser usada dentro do cunho teológico e até acadêmico, ainda que nós na EBD estamos num ambiente litúrgico enquanto igreja, mas se tratando de escola, nós temos que observar também que é uma mescla de vertentes entre a questão devocional, a questão litúrgica, sim, a questão acadêmica e teológica. Dentro desse prisma, desse aspecto, nós temos que observar que insere tudo isso a prática pedagógica. Observe bem, dentro desse aspecto, no contexto da escola dominical é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Óbvio, a prática pedagógica, dentro desses quesitos que eu acabei de citar antes desta leitura do slide, é importante toda ela, seja ela acadêmica, teológica, litúrgica, devocional, ela deve estar como centro básico as Escrituras Sagradas. O professor, ele deve ter a perspicácia, ter a capacidade e a capacitação dada pelo Espírito Santo e, claro, através do seu estudo, do seu esmero, ao seu debruçar nas Escrituras, ele deve realmente estar pronto para interagir com a classe, observando com a luz da palavra, baseada na palavra de Deus, esses aspectos pedagógicos. Muito importante isso. O segundo ou terceiro subitem do tópico primeiro, ele vai falar do padrão ético e moral. O que vem a ser isso, padrão ético e moral? A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. Que interessante, o texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Vamos consultá-lo? É o que está aí, 24 e 35 de Mateus. Nós podemos observar aqui bem rapidamente, 24 e 35 de Mateus. Diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, ele é evidente, ou seja, ele é uno, ele é um texto atualíssimo. Há quem diga
que o texto sagrado, ele é mais atual e nós cremos nisso, muito mais, não há quem diga, nós entendemos e fazemos jus a quem assim o faz, que ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, e é uma verdade. Tendo como base o texto bíblico, nós estamos dentro da fundamentação ética e moral cristã, que norteia a conduta e o caráter cristão. Que coisa interessante, olha só, na sequência, os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. Agora, olha só para a capa da sua revista, da sua lição, o que fala aqui? Supremacia das Escrituras, o que diz? Inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Ela é imutável. E aqui tem o texto 1 de Pedro, ou primeira epístola de Pedro, 1:25, que diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Que coisa maravilhosa. Vamos na sequência, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. O primeiro item do tópico 2 vai falar do conceito de educação cristã. Ele vem conceituar agora a questão, ou realmente o que vem a ser essa palavrinha educação, já que o título da lição, e é bom que se repita isso, caríssimos colegas professores, que nós não podemos fugir da temática da lição, do título da lição. Sempre temos que estar observando isso, a leitura da Bíblia e a educação cristã. E o que vem então agora, o pastor Douglas Batista, no seu segundo tópico, ele vem falar no primeiro item, conceituando a educação. Ele diz assim: a palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. E eu entendi isso ser tão importante quando estava estudando essa lição, que na verdade, quando nós observamos na lição e estudamos na lição de número 5, que é a leitura da Bíblia Sagrada, lição 5, que passamos por ela nesse trimestre, dois princípios básicos do leitor, do estudioso da Bíblia Sagrada, que é a exegese e a hermenêutica. E quando você observa dentro do aspecto do que significa a exegese, nada mais é do que extrair de dentro para fora, ou tirar de dentro para fora. Não é exegese, seria colocar de fora para dentro, é exegese, é tirar. E quando você vai ver aqui na conceituação da palavra educação, dentre outras, uma delas é conduzir para fora. Logo nós entendemos que as Escrituras Sagradas, ela tem tudo a ver com a educação, ela tem tudo a ver com a formação do caráter cristão, porque a exegese, como a conceituação da palavra educação também, elas são muito correlatas. Ou seja, quando você estuda a Bíblia, quando você lê, quando você se esmera, você debruça no texto sagrado, você não pode querer introduzir o seu pensamento, a sua cosmovisão. Não, você precisa estar apto e com o coração bem aberto para receber o que dela é extraído, fazendo a exegese. E aí a educação diz, é extraindo, é conduzindo para fora. É muito interessante isso. Mais uma vez mostra que a educação, e eu iria um pouco mais além, no sentido geral da palavra, significa que as Escrituras Sagradas também, ela educa de uma forma muito mais abrangente do que nós imaginamos. Que maravilha essa questão aqui, dessa conceituação da palavra educação. Não vamos adiantar sem antes, já que citamos, com relação também ao segundo princípio da teologia básica para o estudo e leitura da palavra,
ou das Escrituras Sagradas, que é a hermenêutica, que a hermenêutica, no caso nosso, é a hermenêutica bíblica, né? Porque a hermenêutica por si é a lei da interpretação, mas a hermenêutica bíblica, óbvio, é a lei da interpretação das Escrituras Sagradas, que também precisa caminhar junto, e o professor precisa dominar essa matéria também. É muito importante isso. Abrindo um parênteses bem rapidinho, quando falamos de exegese, queridos, muitas vezes precisamos de um cuidado muito grande, porque há muitos pregadores e ensinadores, se nós não nos policiarmos, nós temos uma predisposição para isso. Ao estudarmos um texto, ou lermos um texto para uma prédica ou para um estudo, nós temos uma predisposição muito forte de ler o texto para querer embasar aquilo que nós vamos falar. Não é o correto. O correto é ler e estudarmos o texto e falarmos aquilo que o texto quer dizer, aquilo que o texto está falando. E isso é exegese, porque ao contrário, eu leio o texto simplesmente, quem sabe, para uma mensagem temática que muitas das vezes não volto mais ao texto. Aí eu uso o texto para colocar uma ideia humana. Eu uso o texto para falar algo do meu pensamento. O correto para o estudioso e o expositor da palavra de Deus, mormente os professores que têm essa grande tarefa, é entender o princípio exegético, o princípio da exegese e da hermenêutica, para que você nunca coloque nada no texto, nem use-o para embasar as suas ideias, e sim, extraia do texto. Não é o que o pregador diz, é o que a palavra diz, é o que o texto informa. O pregador, o educador, o ensinador é apenas um transmissor, ele é um porta-voz. A mensagem não é minha, a mensagem não é sua, a mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus, o autor, o Espírito Santo, o intérprete, e o personagem principal, Jesus Cristo. Que fique bem claro esta questão. No texto do Novo Testamento destaca-se a palavra grega paideia, como sentido de instrução, ok? Vamos correr um pouquinho. O item 2 do mesmo tópico, o tópico 2, fala dos objetivos da educação cristã. Diz aqui o texto sagrado: o Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Isso está lá no texto de Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16 e 15. Diz assim o texto, está reproduzido aí no seu slide: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ou seja, queridos, este ide de Jesus, ou ide fazer discípulos, como diz aí, foi confiado como uma tarefa à igreja, e essa tarefa, ela precisa ser levada a termo. E a escola bíblica dominical e o professor, a professora, precisa deixar bem claro para os seus alunos isso, que não é só a teoria, mas essa teoria ela precisa se transformar na praxis, ou na prática cristã. Isso é muito importante, porque faz parte da grande comissão. Vamos correr um pouquinho mais. Aqui nós temos o nosso saudoso teólogo, né, que foi o pastor Antônio Gilberto. Nessa compreensão, ele enfatiza que são 3 os principais objetivos da educação cristã. Vamos conhecer. Primeiro, ganhar almas para Jesus. Nós acabamos de falar sobre isso, relacionado à grande comissão. Ganhar almas para Jesus. E olha o texto, 2 Coríntios 12, 15. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar por vossas almas. Segundo objetivo, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, Gálatas 5 e 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E o terceiro, treinar o cristão para o serviço do Mestre, segundo Timóteo 2 e 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra
da verdade. Olha que coisa maravilhosa que o saudoso pastor, teólogo, professor, mestre nos deixou, essa tríplice, né? Objetivo, ou seja, função educadora da igreja, ou maiormente da escola dominical. Primeiro, ganhar almas para Jesus. Segundo, desenvolver a espiritualidade daquele que foi ganho, do novo discípulo. E terceiro, fazer dele o que um cristão apto ao serviço do mestre. Perceba que isso é paulatino, isso é progressivo. Ganha-se, estimula-se ao crescimento espiritual, treina para ganhar outros, para o serviço do mestre. Esta é uma tarefa também da escola dominical. Nós louvamos a Deus por isso. Terceiro item do tópico 2, a capacitação dos alunos. Temos que correr um pouquinho devido ao nosso horário, que é bem curto. Capacitar significa tornar capaz, preparar, qualificar. Ou seja, amados, é que vocês percebam que a nossa lição, ela segue uma cadeia crescente. Nós acabamos de falar aqui nos objetivos que deixou-nos o pastor embasado na palavra, o pastor Antônio Gilberto. Agora veja aqui, capacitar é tornar capaz, preparar, qualificar, ou seja, é um crescimento, não é? Tornar capaz, preparar, qualificar, isso é capacitar. Significa dizer que o aluno, e por que não dizer o mestre, muito mais ainda, ele não pode ficar só no trivial, ele não pode ficar na mesmice, no continuismo sem fim, ele precisa crescer, ele precisa avançar, ele precisa ir mais a fundo, porque os seus alunos esperam isso dele, ele precisa estar cada vez mais apto a ensinar. Para isso, óbvio, ele precisa cada vez mais se esmerar na palavra, tornando-se capaz, preparar-se e qualificar-se. Mas vamos adiante. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para servir no reino de Deus acontece por meio de quê? Do estudo. Eu achei interessante esse termo, acurado da Bíblia. É como o garimpeiro, amados. É garimpando mesmo, é buscando mesmo, é indo mais fundo mesmo, orando, Espírito Santo, eu preciso estudar, se possível, os originais, ou traduções mais próximas, comparando as traduções e assim por diante. É o estudo acurado da Bíblia. Terceiro tópico, é preciso ler a Bíblia diariamente. Primeiro item do terceiro tópico, a leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras. Precisa ter disciplina. Imagina se não tem disciplina na vida, e maiormente no quesito estudo, já que você e eu, nós fomos chamados para sermos pregadores, ensinadores, mestres da palavra. Precisa ter disciplina. E isso é importante. O termo discípulo está relacionado com a disciplina. E por isso, todo o autêntico discípulo é disciplinado. Agora olha aí que interessante, a disciplina. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Quais são elas? Oração, leitura bíblica e jejum. Atente para isso. Item 2 do tópico 3, a leitura e o aprendizado, e já estamos caminhando para o final. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e de seu plano de salvação. Olha Paulo aos Romanos 1, 2 a 4. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu na descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 1, 2 a 4. Leia, 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 até que o texto fique impregnado em você, e você consiga realmente, com a ação do Espírito, decifrar, interpretar e ministrar a palavra de Deus. Terceiro item do tópico 3, a leitura e o devocional. Culto devocional é aquele praticado de forma individual. É importante o momento litúrgico,
mas mais importante é o momento da individualidade sua, professor, com o Espírito Santo, na oração, no jejum, como já vimos, e claro, no estudo, no esmero, na dedicação pelo conteúdo bíblico. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. João 4, 23 e 24. Não vamos pular, não vamos ler aqui devido ao nosso espaço de tempo, mas vocês conhecem esse texto. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. O salmista no Salmo 55 e 17, ele diz, de tarde, de manhã e ao meio-dia. Ou seja, amados, é aquela comunhão estreita e restrita, você com o Espírito Santo, você com Deus. E agora a nossa conclusão da nossa lição. O nosso comentarista, pastor Douglas Batista, diz assim: a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. A Bíblia, seus principais objetivos são ganhar a alma, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Aleluia! Caríssimos colegas professores, chegamos ao final dessa maravilhosa lição, estudando a Bíblia e a educação cristã, ou a leitura da Bíblia e a educação cristã. Se esforce para isso, faça isso com dedicação, incentive e motive os seus alunos para tal, porque só assim nós conseguiremos alcançar a plenitude do caráter cristão para a glória do Senhor Deus. E se vocês desejarem ainda, podem acessar a nossa playlist da nossa página AD Cruzeiro SP, ainda está lá todo o projeto de leitura da Bíblia em 60 dias, já que estamos falando da leitura da palavra do Senhor. E se quiser aprofundar um pouco mais ainda, tem o nosso CETADES. Nosso CETADES é o Seminário de Educação Teológica Pastor João Barbosa da Silva, com cursos básico, médio, bacharel em teologia. Aí você vai ter sistematicamente o estudo das Escrituras Sagradas. Amém, meus amados? Fiquem agora com um vídeo pequeno da chamada para o próximo trimestre. Domingo que vem, nós estaremos iniciando o segundo trimestre de 2022. Vamos estudar os valores do reino de Deus. Fique aí com uma pequena chamada, estimule, sintam-se estimulados e motive outros para a escola bíblica dominical. Forte abraço e até a próxima videoaula. Deus abençoe a todos. Sal da terra e luz do mundo, expressões que marcaram a vida daqueles que foram ensinados pelo próprio Senhor Jesus e devem marcar nossa vida hoje. Esta é a missão e o chamado da igreja. É o que nos identifica como seguidores de Cristo. No segundo trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, aprenda detalhadamente sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, comentada pelo pastor e escritor Osiel Gomes. Os princípios da palavra de Deus são diretamente opostos à realidade deste mundo e não podemos nos conformar com o modelo mundano, mas seguir a verdade transformadora da palavra de Deus que Jesus ensinou. As batalhas de nosso tempo devem ser combatidas com armas espirituais. Não devemos temer as circunstâncias, mas crer no poder daquele que criou todas as coisas. No Sermão do Monte, Cristo nos revela acerca do favor de Deus e nos mostra que somos uma nova criatura, filhos amados do Pai. Seja fortalecido pela palavra de Deus na escola dominical. Explore cada detalhe das lições bíblicas de adultos no segundo trimestre e conheça o novo currículo da CPAD.
com novos recursos, mas mantendo sua identidade de sólida unidade doutrinária. Plano de aula, auxílios teológicos e de educação cristã, comentários, revisão de conteúdos e muito mais. Amplie seu conhecimento e entenda a importância dos valores do Reino de Deus em sua vida. Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD.